A gente vai iniciar hoje uma sequência de 2 vídeos em que, a pedido de um seguidor do Elbio, nós vamos falar sobre o id, o ego e o superego, que são estruturas da nossa personalidade, e quem fez essa nomeação, id, ego e superego, foi o Freud, em 1923. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre o id e o superego, e num segundo vídeo a gente fala sobre o ego. Então, num primeiro momento da teoria do Freud, ele faz o que a gente chama de primeira tópica, em que ele divide o aparelho psíquico em consciente, inconsciente e depois em pré-consciente. A gente pode falar sobre isso em um outro vídeo. E num segundo momento, lá em 1923, ele faz uma nova divisão do aparelho psíquico. Então ele fala em id, ego e superego. E o que é o id? Então o Freud diz que o id é o lugar originário, depositário das nossas pulsões, ou seja, da nossa energia psíquica. Então, lá no id encontra-se a nossa energia, as nossas pulsões psíquicas, e elas são inconscientes. E ele diz que nós nascemos id, ou seja, o id, essa estrutura id, ela é inata. Na verdade, ele chama id de isso também, tá? Em alemão, o id fica sendo isso. E ele diz que o bebezinho, então, ele é puro id, ele é pura pulsão. O objetivo do id é atender os nossos desejos e as nossas necessidades. Por isso que ele fala que o id é bastante primitivo. Então, essa estrutura mais primitiva, que tem como objetivo a pura satisfação das necessidades e dos desejos, ela vai existir para sempre no nosso psiquismo. E ela vai ficar atuante ali nos nossos dias e em muitos momentos da nossa vida. Vamos dar um exemplo aqui de um momento em que o id possa estar atuando. Você está numa reunião de trabalho ali com o seu chefe e você está morrendo de vontade de pedir demissão. O morrer de vontade de pedir demissão e de sair daquela reunião pensando, quer saber, eu não vou mais ficar nessa empresa, é o id falando para você, é essa pulsão do id, é esse desejo do id de tomar essa decisão. E aí vem o ego, que a gente vai falar num outro vídeo, que vai contrabalancear essa força do id, vai te fazer pensar melhor, pensar se é o momento adequado, mas a pulsão, esse desejo de satisfazer essa necessidade que não é muito pensada, que é irracional, tem a ver, então, com o id. A gente diz também que o id é primitivo porque essas necessidades que estão ali, essas pulsões, né, esse desejo de satisfazer as necessidades, eles não têm julgamento moral. A gente percebe o id muito atuante na criança quando, por exemplo, ela quer satisfazer as suas necessidades sem se preocupar com o outro, sem se preocupar se aquilo está certo ou se está errado. Então ela quer comer com a mão, ela quer comer na hora que ela quer realizar ali os seus desejos, né? No momento em que ela quer e do jeito que ela quer. E a mãe e o pai que vão falando, não, isso pode, isso não pode, isso é feio, isso é bonito, mas a gente vai vendo que o id atua muito na criança, e é por isso que o Freud diz que a gente nasce id, que é depois na relação social, na relação com o pai e com a mãe, que vai vindo uma outra estrutura da personalidade que se chama superego, vai sendo construída essa outra parte da estrutura da personalidade, do psiquismo, que se chama superego. E o que é o superego? O superego é uma outra parte da estrutura do nosso psiquismo e ele vem da interiorização da lei. O que a gente está chamando de lei? É o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é adequado, o que é inadequado. Então é através da relação com os pais ou com as pessoas que representam ali a figura paterna que a gente vai construindo essa noção de superego. O superego, o Freud diz, é nosso juiz interno. É ele que vai ditando pra gente o que é bom e o que não é, o que é certo, o que é errado nas nossas condutas. E ele vem da interiorização do fora, das leis de fora, do que os pais vão norteando pra gente como sendo uma conduta adequada ou inadequada. Então a gente tá vendo que o superego, ele é o contrário do id, e a função dele é tentar controlar os impulsos que vêm lá do id. Então, ele vai vigiar as nossas decisões, ele vai ser atento às nossas decisões, vai ser observador,
Ele o tempo inteiro nos observa. É a nossa estrutura de personalidade, que é um outro tipo de consciência, né? O superego, ele é consciente, que fica ali olhando para o que a gente está fazendo e observando para ver se está certo, se está errado, se é bom, se é ruim, se é adequado ou se não é. Então ele fica lá de olho, especialmente no id e nas nossas ações, para tentar então fazer com que nós sejamos adequados, com que nós sejamos pessoas corretas. A gente está falando então que o superego, ele compõe a nossa consciência moral. Só que o nosso superego, ele pode ser muito tirano também. Ele pode nos julgar e nos punir. Então, pessoas que têm um superego muito atuante podem ter muito sentimento de culpa, que tem a ver com ela achar que ela é inadequada, que ela não conduziu da maneira correta, que ela não faz o que deveria ser feito. Então, ela tem muita culpa por conta disso, dos julgamentos, né, que ela faz em relação a ela mesma. E o nosso superego também pode fazer com que nós nos sintamos inferiores. Então, o sentimento de inferioridade também é produto de um superego muito atuante, que é quando a gente acha que a gente não consegue ser o que a gente gostaria de ser. A gente não consegue atingir ali os nossos objetivos, a gente se sente menos em relação às outras pessoas. Tanto o sentimento de culpa como o sentimento de inferioridade são produtos aí de um superego muito rígido, de um superego muito atuante. E só para a gente fazer uma relação entre outros vídeos, outras coisas que a gente já falou aqui em outros vídeos, um psicopata, ele não tem essa estrutura desenvolvida, ele não tem um superego desenvolvido, ou seja, ele não tem essa consciência moral. Lembram que a gente disse que o psicopata, ele age de maneira a não ter sentimento de culpa. Por conta disso, essa estrutura não está desenvolvida. Em compensação, uma pessoa, por exemplo, que chega a um estado de burnout, como a gente já falou no vídeo sobre burnout, é uma pessoa que está sendo muito carrasca de si mesmo, é uma pessoa que é muito exigente em relação ao seu desempenho, em relação à perfeição, né? Ou seja, é uma pessoa que tem um superego muito atuante. Então, só para a gente resumir, o id tem a ver com os nossos desejos, com as nossas pulsões, então ele é a parte do nosso psiquismo, da nossa personalidade, que só se preocupa com a satisfação dos nossos desejos, ele fica lá querendo, né, satisfazer os nossos desejos, ele é uma energia que tem esse objetivo, uma energia psíquica que tem esse objetivo, de fazer com que a gente só se satisfaça em qualquer coisa, sexualmente, na fome, em tudo que nos der prazer. E o superego é o oposto do id, é a parte da estrutura psíquica que nos julga, que tem a ver com a nossa consciência moral, que determina se a gente está numa boa conduta, se a gente está certo, se está errado. Ele fica o tempo inteiro nos olhando para ver como é que a gente está conduzindo. E ele pode nos julgar muito e também nos punir através do sentimento de culpa. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o ego. Espero você lá!